Luciana Silva, sou mestranda do PROEF e nessa apresentação vou compartilhar com vocês os conhecimentos abordados na disciplina Problemáticas da Educação Física, por meio de um mapa conceitual que organizei para facilitar a visualização dos principais temas discutidos. A proposta é refletir sobre os desafios enfrentados no ensino da educação física escolar, como o abandono docente, as dificuldades entre teoria e prática, os fatores que afastam os alunos das aulas, entre outros pontos importantes. Espero que essa apresentação contribua para ampliar nosso olhar sobre a realidade da nossa área. Então, iniciando aqui pelo abandono do trabalho docente, também conhecido como um rola-bola, né? Esse é um texto de Fernando Jaime Gonzalez e ele aborda a complexa e variada realidade da educação física escolar no Brasil, destacando que, apesar de ser uma disciplina obrigatória, as práticas pedagógicas em sala de aula são notavelmente diversas. Então, o autor ele caracteriza as atuações docentes em três grandes grupos, né? As práticas tradicionais, que é a primeira aqui, também conhecida como esportivizadas, né? O abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, conhecido popularmente como rola-bola, e as práticas inovadoras, né? Então, práticas tradicionais ou esportivizadas, né? Predominantemente nas décadas de 1970, 80 e parte da década de 90, né? Mas ainda são presentes em muitas escolas, mas sem discurso legitimadores no campo acadêmico. Caracterizam-se pela subordinação aos códigos do esporte de rendimento, como competição, rendimento, seleção dos mais habilidosos, né? Então, eles se submetem ao sentido da instituição esportiva. E a questão do abandono do trabalho docente, ou desinvestimento pedagógico, ou rola-bola, é a atuação, né, do professor, do docente, que parece ser a mais comum na atualidade, infelizmente, e ela caracteriza-se pela falta de intervenção do professor, deixando os alunos escolherem a atividade, geralmente jogos populares como futebol ou voleibol, a exclusão de alunos menos habilidosos e, em casos extremos, a ausência total do professor, e é descrito como uma não-aula. Materializa-se geralmente de forma de uma aula rola-bola. A principal característica desta forma de atuação é a falta de intervenção do professor durante a aula, né? O caráter funcional do abandono do trabalho docente. A prática do rola-bola pode ser vista como funcional para o funcionamento da escola, servindo como um coringa para imprevisto, né? Ou ocupando os alunos em horas vagas. Isso pode levar a uma avaliação positiva do professor, mesmo que não haja ensino consistente. E as práticas inovadoras, né? Ou renovadoras. Atuações caracterizadas pelo empenho em ensinar conteúdos específicos da disciplina, buscando rupturas com o modelo tradicional, né? E aliando-se a uma educação física como componente curricular. No contexto, os docentes caracterizam-se pelo empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina, em contraposição à ideia aqui do abandono, né? Junto com rupturas em um ou mais elementos em relação às práticas tradicionais, em direção a uma educação física pautada pelos parâmetros de um componente curricular. Agora, a problemática da educação física relacionada, né, aqui a 2, que é a relação entre teoria e prática. Estudamos o texto, né, que é da Soraya Cristina Darido, que o nome do texto é Relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, né? Ele aborda a complexa e crucial relação entre a dimensão prática, né, a dimensão procedimental, e a dimensão teórica, que é a conceitual, no ensino da educação física escolar no Brasil. Então, a natureza dual da educação física, né, trata sobre isso. O texto destaca a ambiguidade inerente à educação física, que é tanto um saber fazer, realização corporal, quanto um saber sobre esse realizar corporal, né? A dicotomia entre teoria e prática. Um dos problemas centrais abordados é a tendência histórica e persistente de tratar a teoria e a prática na educação física de forma dicotômica e separada, muitas vezes com uma supervalorização de uma sobre a outra. Então, relação entre ensinar a fazer procedimental
Existe a crítica ao modelo tradicional. O texto critica o modelo tradicional de educação física escolar, né, que prioriza, né, quase que exclusivamente o saber fazer das práticas corporais, frequentemente reduzida a conteúdos esportivos, ignorando a dimensão conceitual e a contextualização sociocultural. A causa da supervalorização do ensinar sobre o fazer ou da separação. São apresentadas diversas razões para a ocorrência desses problemas, incluindo o conhecimento ou interpretação equivocada das abordagens renovadoras, a praticidade de manter os alunos ocupados em sala de aula, né? A busca por elevar o status da disciplina, a dificuldade em gerenciar o comportamento dos alunos em espaços abertos, né? A falta de infraestrutura e equipamentos e a dificuldade dos professores em abordar a ampla gama de práticas corporais e articular a relação saber fazer e saber sobre o fazer, né? Então vem aqui a questão de ensinar sobre o fazer, a parte conceitual. Então, evidencia essa praticidade de ocupar os alunos, ou seja, separa a prática, né? Separa a prática do procedimental do conceitual, prendendo os alunos na parte de conceitos e deixando de lado o alinhamento, né, e integrar o fazer. Então, ensinar sobre o fazer conceitual, o movimento renovado da educação física brasileira, como um ponto de inflexão que questionou o paradigma da aptidão física e esportiva e impulsionou a elevação da educação física à condição de disciplina escolar, com a responsabilidade de abordar um conhecimento específico, incluindo conceitual. A perspectiva da cultura corporal de movimento, né? O texto ele enfatiza que, na perspectiva da cultura corporal do movimento, o saber sobre o movimentar-se humano se torna um saber a ser transmitido e discutido nas aulas, indo além da mera experiência corporal. A importância da dimensão conceitual e da contextualização. A autonomia do aluno em relação à cultura corporal de movimento é facilitada pelo conhecimento, né, e compreensão dos porquês das práticas. A contextualização, incluindo a relação com a mídia e a história social, é fundamental. Problemas na implementação da integração teoria e prática, né, da teoria e da prática. Tá, na relação o texto identifica diversos problemas nessa tentativa de integrar, né, as dimensões teórica e prática, como a divisão. A questão, o problema está na divisão, né, artificial entre aulas práticas e aulas teóricas, a falta de diálogo, né, entre essas duas dimensões, entre os conteúdos abordados em diferentes espaços, sala de aula e quadra, e a resistência de alunos e da comunidade escolar a abordagens que incluem a discussão conceitual. Então, assim, a BNCC ela apresenta um documento, né, que reforça a necessidade de integrar o procedimental ao conceitual. Ela diz o seguinte, né, como um documento que reforça a necessidade de integrar as diferentes dimensões de conhecimento, experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário, na tematização das práticas corporais, defendendo que eles sejam abordados de modo integrado e não separado. A outra problemática, né, relacionada aos aspectos legais da educação física escolar. Então, a educação física escolar como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Estudamos esse texto, né, que tem os autores Fernanda Moreto e Soraya Cristina Darido. Então, assim, em relação ao LDB, né, a educação física era obrigatória, mas como existia a questão do critério de idade, né, em 1961, e diversas facultatividades baseadas na lógica do mercado de trabalho, em 1971. E o decreto 69.450, de 1971, a concebia como uma atividade voltada para o desenvolvimento físico, moral, cívico, psíquico e social. Né? A LDB de 1996, ela fala o seguinte: a educação física se torna componente curricular obrigatório da educação básica, mas facultativa nos cursos noturnos, delegada a normatização aos conselhos e escolas. Então, assim, a concepção da educação física ao longo do tempo, né? A legislação reflete mudanças na concepção da educação física, inicialmente vista como uma atividade voltada para o desenvolvimento físico, moral, cívico, psíquico
e social, e posteriormente como componente curricular, com um potencial para transmitir conhecimento. A visão biologicista predominou ainda por muito tempo. Né? E o que diz a lei número 10.793 de 2003? Né? Ela foi um avanço ou ela foi um retrocesso? Né? Então essa lei ela altera a LDB de 1996, tornando a prática da educação física facultativa para categorias específicas de alunos, independente do período de estudo. Trabalhadores com jornada igual ou superior a 6 horas, maiores de 30 anos, militares amparados pelo Decreto-Lei de 1044 de 1969 e com o prole. Então, assim, retrocesso na lei de 2003. Os autores consideram essa lei um retrocesso por reintroduzir critérios de facultatividade baseados em uma concepção biologicista da educação física, né? Então, assim, há um problema de interpretação dessa lei, especialmente em relação ao termo prática facultativa e a aceitação indevida de atestados médicos. O decreto, ele se refere o decreto de 1044 do ano de 1969, ele se refere à incapacidade de frequência às aulas em geral, não apenas a educação física. Então, há que se pontuar, contudo, que existe um problema de interpretação dessa lei relacionada à frase, sendo facultativa, né, ao aluno. Nesse caso, o que realmente é facultativo? A aula de educação física ou a prática que se exerce na aula? Os autores defendem a necessidade de organização política na área e, mais urgentemente, a revisão da lei, né, para suprimir os itens de facultatividade. Então, considerando-se que os alunos têm muito que aprender nessa disciplina e isso não ocorrerá em outros momentos ou espaço. E a problemática, né, 4 aqui, que é a indisciplina e o afastamento dos estudantes, né. Nós estudamos, né, o texto de Suré Darido e Fernando Jaime, né, e o artigo, né, aborda 2 problemas persistentes enfrentados por professores de educação física, que é a questão do afastamento das aulas de educação física, relacionada à falta de envolvimento dos alunos e ausências mesmo à aula, a falta, e a questão da disciplina dos alunos, que é o desrespeito às regras. Então, assim, focando aqui no afastamento, né, dos alunos, né, então é o seguinte, o afastamento dos alunos, né, existe uma contradição inicial. Apesar da educação física ser frequentemente apontada como uma disciplina favorita dos alunos, com dados de pesquisas, né, que corroboram para essa percepção, como o estudo de Darido de 2004, né, que apontou uma alta satisfação dos alunos, observa-se também um afastamento progressivo, especialmente conforme avançam nos ciclos escolares, né? Múltiplas causas, o afastamento é multifatorial, incluindo aspectos legais como a oferta da disciplina em horários extracurriculares, facilitando a dispensa, a repetição de conteúdos e o insucesso ou exclusão nas aulas de educação física, né? Então, assim, vou tratar aqui do insucesso, né, a exclusão, que ele fala o seguinte, o insucesso em atividades, as escolhas de times que excluem os menos habilidosos, né, o maior tempo de jogo para os vencedores e a menor atenção aos menos habilidosos contribui para o desconforto e a não participação como forma de proteção. Então, esse aqui é um dos motivos do afastamento dos alunos, né? Então, tem a necessidade de ensino inclusivo. Os autores defendem a necessidade de um ensino inclusivo que rompa com a tradição de classificar os alunos em aptos e não aptos, valorizando e acolhendo todos os estudantes, independente de suas habilidades. Todos os alunos precisam ouvir de nós você pode. E a indisciplina dos alunos, né, caracterizada pelas conversas paralelas, brincadeiras inapropriadas, brigas e desrespeito às regras e ao professor. Os alunos os autores iniciam um texto com um cenário comum, onde o professor planeja a aula, mas encontra resistência e desinteresse por parte dos alunos, que apresentam diversas justificativas para não participar. Questionam-se as causas desse cenário, como uma possível desmotivação dos alunos e o caráter desinteressante das aulas. Né? Então, assim, a indisciplina dos alunos, né, o autor lista comportamentos de disciplina como não respeitar as regras, né, falta de respeito aos professores e colegas, agitação excessiva, né, e conversas paralelas. Então, assim,
existe uma complexidade das causas dessa indisciplina. As origens da disciplina são múltiplas, envolvendo fatores individuais, né, fatores familiares, comunitários, escolares, como aulas desinteressantes e a falta de preocupação dos professores com a aprendizagem e até mesmo um bullying. Há uma tendência de gestores e professores em atribuir a responsabilidade à família, mas é necessária uma atuação cooperativa entre escola e família para conseguir, né, solucionar esse problema de disciplina dos alunos. Agora vamos para a próxima problemática, que é relacionada a dificuldades, né, ao ensino do esporte, né, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Então, assim, os autores, né, do estudo que trata sobre o esporte na educação física escolar e inquietações no tratamento, né, do esporte na educação física escolar, de André Luiz, Ruggiero Barroso, né, esse estudo. Ele demonstra uma preocupação com a forma como o esporte ele tem sido abordado historicamente e apresentam argumentos para uma prática pedagógica mais reflexiva, abrangente e significativa para a formação dos estudantes. Então, assim, há uma crítica à falta de clareza sobre o porquê, para quê, o que e como devemos ensinar o esporte. Há uma análise histórica no tratamento do esporte na educação física escolar. Inicialmente, nós vamos tratar aqui o modelo esportivista, né, que ele descreve o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, com a influência do método da educação física esportiva generalizada, que focava em movimentos e gestos técnicos, valorizando aspectos cooperativos e permitindo alterações nas regras. A principal crítica é que o esporte se apresenta como uma atividade com fim em si mesma, sem contextualização. Então, assim, é tratado muito, as aulas eram direcionadas ao treinamento de basquete, futebol, handebol e voleibol, né? Era reforçada essas 4 modalidades esportivas, né? Durante esse período, né, o controle social é efetivado pelo regime de governo autoritário vigente, buscando formar sujeitos lutadores e vencedores. Então, assim, era muito focado nessa questão de trabalhar os esportes, né? E os esportes das abordagens pedagógicas renovadoras, né? Surgimento de novas tendências pedagógicas que questionavam, né, com o surgimento dessas abordagens, que questionavam a dependência dos aspectos biológicos e hegemonia do esporte, né, direcionando um olhar para a cultura. Bratt, em 2001, ele alerta para equívocos na interpretação das críticas ao esporte também, esclarecendo que a intenção não era abolir o esporte, mas tratá-lo pedagogicamente. A crítica se direcionava à forma de trabalho que era detecção de talentos, treinamento, foco nos habilidosos e não ao conteúdo em si. Defende-se a substituição desses aspectos por compreensão do significado do esporte, contextualização, aproximação com questões sociais, atenção a todos os alunos e respeito às individualidades deles. Então, assim, outro equívoco desmistificado é a crença de que os críticos seriam que as críticas seriam contra o ensino da técnica. Não é. O que se propõe é um novo sentido para a técnica, alinhado aos objetivos da abordagem do esporte na escola. A perfeição técnica é relevante para o treinamento esportivo, mas não para uma exigência para a prática no contexto escolar. O quarto equívoco aborda a falsa dicotomia, né, entre a prática esportiva e a reflexão sobre o fenômeno esportivo. Defende-se a importância de ensinar os esportes, né, contextualizando suas origens, evoluções e influências, através de reflexões, né, questionamentos e discussões. E em relação ao panorama atual, né, existe o questionamento sobre o que se houve uma mudança significativa na perspectiva do seu tratamento nas novas aulas, após tantas discussões. A análise dos documentos oficiais, como PCN, BNCC, né, e as diretrizes nacionais e currículos estaduais, revela que a maioria ainda apresenta as 4 modalidades tradicionais, né, quais seriam essas 4 modalidades? O basquetebol, o futebol, voleibol, handebol, né, e o atletismo como os principais conteúdos ainda trabalhados, né, como os principais nas aulas de educação física.
Há relatos de práticas pedagógicas caracterizadas pelo rola-bola também, que é o desinvestimento pedagógico que a gente tratou anteriormente, e o abandono do trabalho docente, que são apresentados, né, onde o professor se limita à organização de jogos, negligenciando o ensino. Então, assim, quais são as justificativas para o ensino do esporte? O esporte ele é apresentado como um fenômeno sociocultural, patrimônio da humanidade. Defende-se que a escola deve estudar, experimentar e conceitar o esporte como prática cultural enraizada, mas com preocupações de não reproduzir os valores equivocados de exclusão, né, resultado a qualquer custo de desrespeito. Enfatiza assim a necessidade de redimensionar um olhar, né, sobre o esporte através de contextualização, reflexões e discussões. E a questão de gênero na educação física escolar, que é a sexta problemática que nós trabalhamos, né, relacionada às aulas de educação física. Então, assim, realizamos a leitura de um texto, Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, né, de autoria de Osmar Moreira de Souza Júnior. E, né, o texto ele aborda a complexidade das questões de gênero no ambiente da educação física escolar, explorando as relações, né, explorando as razões por trás da separação de turmas por sexo, a construção cultural dos corpos e a importância da equidade de gênero na prática docente. Primeiro vamos definir, né? Primeiro vamos distinguir a questão de gênero, sexo e orientação sexual. O autor ele ressalta a confusão comum entre esses conceitos aqui, né? Então, assim, utiliza-se exemplos como imagem de bebês e adultos para ilustrar como as classificações baseadas em vestuário ou aparência são frequentemente influenciadas por construções de gênero e não por sexo biológico ou orientação sexual. Então, no que se refere a gênero, né, refere-se à condição social através da qual nos identificamos como masculino e feminino, sendo construído social e culturalmente a partir das diferenças sexuais, envolvendo processos que marcam os corpos com base no que é identificado como masculino e feminino. E sexo? O sexo ele refere-se a características anatômicas que diferenciam homens e mulheres, é a questão biológica. E orientação sexual? Refere-se à forma como que cada pessoa lida com seus desejos particulares, intimamente relacionada a como se relacionam e expressam seu desejo com outros homens e mulheres. Não pode ser interpretada por fisionomia ou vestuário. Então, assim, uma observação aqui, partindo de critérios relacionados às convenções sociais e culturais, tais como tipo de cor da roupa indicada para cada sexo, estamos recorrendo à questão, né, de gênero para nossa classificação, que discorre sobre a construção social, que se derivam e são reelaborados a partir das diferenças sexuais. A orientação sexual das pessoas não pode ser interpretada por sua fisionomia ou por se vestir, por exemplo, né? A compreensão dessas distinções é crucial para uma prática docente, permitindo a construção de espaços acolhedores e respeitosos para todos os estudantes, garantindo sua dignidade e o direito de aprendizagem, né? Então, assim, há uma necessidade da gente, né, a questão da gente trabalhar a questão das aulas mistas, né? A gente percebe ainda que existe a separação de aulas mistas, né, versus aulas separadas por sexo. Apesar da composição de turmas mistas ser consolidada no ensino público brasileiro desde, né, da LDB, né, de 1996, né, que era uma prática consensual entre os professores de educação física, especialmente, né, a partir dos 6º anos, né, do ensino fundamental, né, era lei. Tinha a questão do respeito a essa legislação, foi incluído, né, a questão das aulas mistas, mas teve um bloqueio. Relata-se, né, a existência de docentes em Belo Horizonte na década de 1990 com mobilizações para revogar a portaria que determinava a aula mista. Então, assim, houve um grande desafio, né, docente na questão. Houve e existe até hoje um desafio, né, docente em adotar uma postura adequada para trabalhar com turmas mistas. Muitos optam ainda por separar meninos e meninas durante as atividades ou diferenciar as atividades por sexo. Esse procedimento reflete ainda as dificuldades em trabalhar com a coeducação. Motivo para a dificuldade com turmas, né? Quais são os motivos, então, para trabalhar essas turmas mistas? Então, a separação de meninas e meninos, especialmente na transição do primeiro para o segundo ciclo no ensino fundamental, tem como pano de fundo o paradigma biológico.
Este paradigma estabelece a transição entre infância e puberdade como determinante para transformações físicas que geram desnível de performance, colocando as meninas em situação de suposta debilidade. O autor contesta o uso do componente biológico como álibi para justificar a separação, né? Porque, embora existam diferenças físicas, elas não devem ser usadas para subjugar o colega supostamente mais frágil. Então, o convívio misto, né, deve ser incentivado, buscando um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, onde as diferenças físicas não impeçam a participação efetiva de todos, né, para que haja uma inclusão. E a última problemática que a gente trabalhou, né, que é a sétima, que é os temas geradores, né, a dialogicidade, a falta de diálogo como situação limite na educação física. Então, Paulo Freire fala o seguinte, que o diálogo é mais do que falar por falar. É um ato de amor, humildade e vontade de transformar o mundo junto com o outro. Então, ao ler o capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, fiquei sabendo em como o diálogo verdadeiro ainda é algo que falta muito na escola. Freire, ele fala que o diálogo é mais do que falar por falar, né? Como dito, é um ato de amor. Então, assim, e isso só acontece quando a palavra vem junto com a ação e a reflexão. Na prática da educação física, percebo ainda que falta um diálogo, que a falta de diálogo ainda é uma realidade. E é nesse ponto que complica, né? Na minha vivência, vejo que muitas vezes a educação física é pensada só a partir da cabeça de nós professores, seguindo regimentos e normas, sem escutar o aluno de verdade. E isso vira uma situação limite, uma problemática, né? Como diz Paulo Freire, né? Como disse Paulo Freire, já vi e confesso que no começo da minha caminhada também cometi erros, né? Aulas montadas, por exemplo, com um esporte, um exemplo de vôlei ou basquete, mesmo quando ainda não tinha base nenhuma, a turma não tinha base nenhuma sobre o assunto e nem interesse. Então, abordando um assunto de forma mecânica, o que acontece? Né? O que acontece nesse sentido? Metade da sala fica de um lado, sem saber o que fazer, enquanto só quem já tem habilidade ou tem interesse, né, que já gosta do esporte, participa. Isso gera desânimo, afastamento e até bagunça. E pior, a aula deixa de ser um espaço de crescimento para virar mais um lugar onde o aluno se sente excluído. Então, assim, Paulo Freire, ele fala que existir humanamente é pronunciar o mundo. E se o aluno não tem espaço para falar, para ser ouvido, ele não consegue se enxergar como parte da escola. E a educação física, principalmente, precisa ser um lugar onde o corpo, a fala, o gesto e a escuta andem juntos. Então, essa é a apresentação de todo esse nosso estudo, né, da disciplina Problemáticas da Educação Física. Espero que ela possa colaborar de alguma forma, né, que seja significante para quem está tendo a oportunidade de assistir o vídeo, de aprender um pouquinho mais como eu tenho aprendido. E eu agradeço a todos, né. Fica o espaço aberto para críticas, quem quiser pode criticar, pode dar sugestão, sua opinião e curtir, né, se achou bom na apresentação, pode curtir ou somente colocar seu comentário lá, criticar, e fico à disposição, tá bom? Agradeço a todos, obrigada, e é isso.